Boa noite, gente. Meu nome é André Gordilho, eu sou psiquiatra e estamos aqui fazendo essa live para tentar, enfim, né, falar um pouquinho dos cuidados com os idosos durante a pandemia. A live está exatamente meia hora antes de Sandy Júnior para não ter problema, vocês poderem assistir tranquilos e depois assistirem a live de Sandy Júnior. Eu tenho já várias perguntas aqui que já foram mandadas com antecedência. E a ideia é a gente ir respondendo um pouquinho isso aí, né? Tem aqui uma pergunta que fala, né, qual é a melhor maneira de ajudar durante as crises de ansiedade? Ou seja, eu gostaria de responder que não apenas durante as crises de ansiedade, porque as crises de ansiedade aí geralmente já passam a ser um problema maior, porque aí muitas vezes a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade que precisa ser tratado muitas vezes com medicamento, e aí às vezes durante as crises de ansiedade você tem que usar uma medicação prescrita pelo seu psiquiatra, ou que já vinha usando, ou que já estava previamente prescrita, né? Mas é interessante a gente também trabalhar o que é que a gente pode fazer para poder prevenir a ansiedade, né, nos idosos, né? Porque realmente a pandemia do Covid levou a esse isolamento social, né? As pessoas estão ficando muito mais dentro de casa, muitas pessoas idosas ficam mais sozinhas ou com cuidadores, e isso leva a inquietação, ansiedade, muitas vezes quadros depressivos. E aí o que é que a gente tem que fazer nessas situações, né? Eu acho que, assim, primeira coisa de importância é tentar fixar uma rotina, né? Porque você fixando uma rotina, você vai diminuir a ansiedade, você vai ter os horários para fazer as coisas, muitas vezes se alimentar em horários fixos, né? Você ter horário para o café da manhã, o horário para o almoço, o horário para o jantar, porque isso evita também aquela coisa de ficar beliscando o tempo inteiro, e evita também ganho de peso, melhora o controle glicêmico dos pacientes que são diabéticos, enfim. Fixa uma rotina, né? Uma rotina na hora por exemplo, os afazeres domésticos, né? Os afazeres domésticos, atividade física. Os afazeres domésticos eles podem ser um tipo de atividade física a ser feito. Então, se você você tem condições físicas de fazer isso, por que não? Você vai limpar a casa, você vai lavar a louça, você vai passar. Tudo isso você já está movimentando seu corpo, já está fazendo alguma atividade e está ocupando o seu tempo. Então, você pode programar o seu dia, né, em períodos para você poder fazer essa atividade. Outra coisa interessante seria, em relação aos afazeres domésticos, por exemplo, as pessoas que a gente passa a vida reclamando que não tem tempo de ajeitar as coisas, de não tem tempo de guardar as coisas nos lugares. É um excelente momento para você começar a pegar aquelas fotos antigas, catalogar, organizar determinada, enfim, armário que você tinha ou coisa que você nunca conseguiu arrumar. E aí, ou seja, se programar também nesse sentido é interessante. É um bom momento também para se atualizar em relação à leitura, em relação a filmes. Então, aquele livro que você queria ler, aquele filme que você queria assistir, aquela série bacana que você ouviu falar, né, que está passando no Netflix, você gostaria de assistir e não teve tempo para isso. Então, esse momento de pandemia é um momento também para você se organizar. E olha aí, quanta coisa a gente já conseguiu colocar num dia, né? As atividades domésticas, organização das coisas antigas, tentar organizar uma leitura, organizar os horários das refeições. Então tudo isso já vai criando uma rotina que vai levar também a uma diminuição, né, da ansiedade. Uma coisa importante é a gente também separar o que é isolamento de abandono, né? O isolamento, ele, enfim, até agora tem sido uma necessidade, né, para prevenir o contágio, né, e são as diretrizes atuais, e a gente não vai entrar em conflito com isso no momento. Mas por estar isolado não significa que você tem que estar abandonado, não significa que você tem que estar distante emocionalmente e até presencialmente, nem que seja de forma digital, por telefone, das pessoas. Então, porque você tem filhos, netos que não estão podendo lhe ver, porque ou seja, aumenta o risco do contágio, não significa que você não pode estar em contato regular com eles, que você não possa estar falando com eles e
com frequência, de forma também a diminuir esse sentimento eventualmente de solidão e de abandono. Então, o isolamento não significa abandono. Existem milhares de maneiras das pessoas se comunicarem. Hoje em dia, com a tecnologia, tá muito mais fácil. Tem idosos que têm dificuldade com isso. Também é uma hora de outra coisa que pode se colocar na agenda, na rotina, que é aprender a lidar com a tecnologia. A tecnologia é mais simples, né? WhatsApp, chamada de vídeo, né? E até as pessoas que têm, os idosos que têm mais facilidade, existem também visitas virtuais a museus, a bibliotecas, a coisas assim, é um universo vasto a ser explorado. Então, tudo isso, ou seja, vai criando atividades e coisas para preencher o seu tempo que podem ser encaixadas na rotina do dia a dia. Aqui está me mandando uma mensagem: o idoso ocioso dorme durante o dia, à noite, no horário normal de dormir, não consegue e quer tomar remédio para dormir porque diz que está sem sono. Sim, isso também pode acontecer, né? Se você passa o dia inteiro deitado, o dia inteiro cochilando, o dia inteiro dormindo, a tendência é que não tenha sono. O idoso, por natureza, já tende a dormir um pouco menos, né? Uma quantidade de horas de sono. Então, se você não estimula, então não cria a rotina, não deixa ele ser ativo, sabe? Não faz uma atividade física dentro de casa, se não puder sair, enfim, né? Para caminhar em algum lugar que respeite as distâncias necessárias e todos os cuidados. Enfim, fazer em casa. Tem vários vídeos no YouTube com exercícios, com alongamentos, que as pessoas podem também procurar. E tem também profissionais de educação física, de pilates, que atendem online. E aí eles podem lhe orientar, porque como eu estou fazendo aqui, né, você pega o seu profissional, o seu personal trainer, o seu instrutor de pilates, e essa pessoa vai fazer as orientações com você ali online. Você pode fazer também a sua atividade física e com isso vai diminuir essa sonolência diurna, essa sensação, essa preguiça, essa coisa, porque isso é muito causado pela falta do que fazer, né? Se você entra numa coisa, eu estou dentro de casa, eu não tenho o que fazer, eu vou ficar deitado, realmente isso vai virar uma bola de neve, você vai dormir, você vai ficar deitado o dia inteiro e não vai ter sono. Então é preciso criar uma rotina, é preciso que a pessoa se ative, né, nos diversos campos, não só no físico, como também no campo mental, né, para poder não entrar nessa coisa do desânimo, do não ter o que fazer, do estresse em relação a isso. Enfim, é importante, como eu falei, né, existem no ambiente digital coisas que vocês podem buscar, como, né, museus, música, ópera, enfim, coisas que às vezes acontecem ao vivo. Agora, lives, todo dia tem live de música disso, live de música daquilo, e não só tem essas, enfim, lives para o pessoal mais jovem, mas também vocês podem buscar coisas para faixa etária um pouquinho mais avançada, que não gosta muito dessas coisas muito moderninhas do momento, né? E é extremamente importante também, assim, o idoso ter que seja oferecido apoio, né? Porque a gente está falando aqui, vai no computador, acessa isso, acessa aquilo, mas muita gente não tem facilidade com essas coisas. Então você, assim, seu filho, assim, para as pessoas que têm autonomia, que conseguem fazer suas coisas, que cuidam de sua vida, que cuidam da sua conta bancária, essas pessoas podem, através da ajuda dos filhos ou de pessoas mais próximas, né, serem ensinadas a lidar com esse ambiente, com esse mundo digital, e não de uma forma complexa, mas de uma forma que possa ser útil para que possa, a pessoa se adaptar e ocupar o seu tempo. Mas eu diria que talvez o ponto-chave é o que eu falei desde o início, é criar uma rotina durante o dia para que você ocupe o seu dia. E também, o idoso não é incapaz, assim, algumas pessoas obviamente têm incapacidade, mas o idoso que tem independência física, que tem autonomia, que não tem nenhum comprometimento cognitivo,
deve deixar que ele faça as coisas mesmo, para poder não dizer assim, ah, coitadinho, ele está mais velho, então eu vou fazer, eu vou tomar conta, eu vou... Não, nada disso. Tem que deixar a pessoa fazer e ir se cuidando, porque isso também vai gerando um estímulo. Outra pergunta aqui que chegou é o que fazer quando o idoso é desobediente e insiste em sair de casa? Esse é um problema que realmente não é incomum, né? Tem muito idoso que, enfim, como eu falei, é ativo, é independente, ele tem autonomia, então ele tem capacidade de decidir pela própria vida dele e não dá para simplesmente, às vezes por imposição, manter o idoso em casa. Eu acho que é importante, talvez, um trabalho, uma conversa, uma parte educativa em relação à doença e uma conversa franca, porque não só... E lembrar que não só ele corre risco, né? Assim, obviamente, os idosos estão numa faixa de idade que tem maior risco, então, obviamente, tem que tomar um cuidado maior e se proteger mais, mas também esses idosos podem colocar outras pessoas em risco, né? Então, se por teimosia ou por achar que não é nada, simplesmente vão sair, não usam máscara, não tomam os cuidados, aí você está botando em risco não só você, como os outros. Então, é preciso também, enfim, conversar para essas pessoas desenvolverem consciência sobre isso, né? E tomarem responsabilidades pelos seus atos, porque as pessoas que têm consciência que não são dependentes, né, incapazes psiquicamente, elas têm condição de entender, né, sobre as consequências dos seus atos. E isso não torna o idoso criança, então ele sabe o que ele está fazendo e se ele decide tomar uma posição errada, ele vai ter as consequências disso e muitas vezes a gente realmente não tem tanto o que fazer, porque não vai amarrar em casa, mas eu acho que vale a pena a conversa e a conscientização, né? Afinal de contas, são adultos e que podem entender a gravidade do problema e os riscos que se expõem que expõem os outros, né? Como fazer com os idosos que têm cuidador e que vai e volta do trabalho? Como protegê-los do vírus? Olha, isso já é um consenso, né? A pessoa que precisa de cuidador, que não é independente e que precisa de terceiros para a sua sobrevivência, sua manutenção, para tomar banho, para se cuidar, vai precisar de eventualmente cuidadores. Esses cuidadores, enfim, convivem com outras pessoas e existe algum risco, mas a gente pode minimizar isso, ou seja, as pessoas, os cuidadores devem chegar da rua, ao chegar da rua tirar a roupa que vieram da rua, tomar um banho, né, se lavarem bem, né, e colocar uma roupa nova, né, limpa, e usar máscara, usar luva, e obviamente não adianta usar luva se está enfiando a mão na cara, pegando em mil coisas para depois pegar no idoso. Assim, realmente o uso de luva tem que ser com bastante cuidado. Se a pessoa pegar no rosto, vai ter que trocar a luva ou vai ter que higienizar, então precisa tomar os cuidados. Mas assim, ao chegar da rua, tem que deixar a roupa suja num lugar que às vezes criar uma área suja para casa mesmo, assim, onde deixa as coisas da rua, tomar um banho, né, se higienizar, colocar uma roupa limpa para lidar com esse idoso, estar sempre de máscara e tomando todos os cuidados de higiene, lavando bem as mãos, usando álcool gel, sempre que for manusear ou pegar no idoso. Por que o vírus é tão prejudicial aos idosos? É outra pergunta que tem aqui. O vírus ele é prejudicial a todas as faixas etárias, assim, menos nos mais jovens e mais nos idosos, porque os idosos, a partir dos 60 anos, ele já tem uma imunidade, o sistema imunológico dele já é mais comprometido pela própria idade, pela própria deficiência do organismo que vai se debilitando com o passar do tempo. Então, por isso que o vírus ele é mais arriscado com o idoso. O idoso, às vezes, tende a ter comorbidades, ele começa a ter, enfim, determinada idade, desenvolver pressão alta, aí ele tem diabetes, às vezes a gente vai ficando mais velho, começa a ganhar um peso, e aí, ou seja, às vezes muito tem obesidade associada, então são, às vezes, problemas já respiratórios, tem pessoas que já têm problemas respiratórios independente do coronavírus, então essas pessoas idosas, elas têm maior risco, não só por conta do sistema imunológico que já é mais comprometido
que o das pessoas mais jovens, mas também porque, em geral, as pessoas idosas elas começam a desenvolver outras comorbidades que aumentam o risco do adoecimento, do agravamento da doença respiratória quando esses pacientes são acometidos pelo coronavírus. Então, por isso que os idosos têm que tomar um cuidado a mais. Enfim, como evitar o sentimento de solidão? Outra pergunta. É através muito daquilo que a gente estava falando, né? Assim, isolamento não significa distanciamento, né? O sentimento de solidão é um sentimento que é muito individual, assim, às vezes a pessoa pode estar cercada de gente e se sentindo só, né? Porque depende muito da expectativa que a pessoa cria em relação às outras pessoas e aí se sente sozinho ou não. Tem pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, outras precisam muito da presença de terceiros. Mas eu acho que evitar a solidão através do contato, né, do contato, principalmente contato digital, ou então um telefonema com regularidade, as pessoas estarem se falando, ou seja, principalmente os familiares, os amigos, os idosos que tinham uma vida mais social, manter o contato com esses amigos que costumava encontrar. Hoje em dia você pode fazer reunião de amigos pelo celular, né? Você junta 4 pessoas ou mais pessoas, determinados aplicativos permitem mais de 4 pessoas e as pessoas conversam, batem papo, enfim, são situações que são perfeitamente possíveis de serem manejadas. Então, essa é uma das maneiras que é extremamente importante da pessoa tentar evitar esse sentimento de solidão. Outra é exatamente buscar atividades, filmes, livros, às vezes a parte digital, se tiver mais difícil, tentar jogos, por exemplo, jogos de tabuleiro, né? A pessoa jogar uma dama, jogar um dominó, jogar um xadrez ou um jogo qualquer que o idoso ele eventualmente goste, que lembre mais coisas que fazia anteriormente. Uma coisa interessante que às vezes também que pode ajudar também é a própria espiritualidade, né? Assim, a fé das pessoas, as pessoas estarem mais conectadas nesse momento, a depender da sua crença, né? Enfim, buscando estar mais próximo, ou rezando, ou fazendo, né, evangelho, enfim, né, aquilo com que cada um acredita, buscando se conectar também um pouco mais com esse lado. Talvez um momento que eventualmente uma coisa que pode também ajudar nesses momentos em que a pessoa se sente mais só. O que fazer quando o idoso mora com algum familiar que continua trabalhando durante a quarentena? Enfim, isso é muito comum. A gente vê muitas pessoas que são idosas, que moram com pessoas mais jovens, que trabalham, que têm uma vida ativa, e a gente tem que lidar caso a caso com a realidade. É interessante que essa pessoa mais jovem que trabalha, que leva uma vida, tome suas precauções, seus cuidados extras quando estiver na rua trabalhando, então que não seja negligente com o uso dos equipamentos de proteção individual, como principalmente máscara, limpeza das mãos, não ficar se pegando para não trazer o vírus para dentro de casa. E quando estiver dentro de casa, eu acho que é interessante manter aquela distância regulamentar, né? Eventualmente, quando forem ter contatos, usar a máscara, lavar a mão, enfim, esses cuidados que tem que ter, que a gente fala sempre a mesma coisa de forma repetida, mas a repetição gera, né, a gravação, né, a memória fixa mais. Então, são esses os cuidados que tem que ter, evitar abraços, evitar beijo, evitar um contato físico mais próximo e quando falar também, evitar uma certa distância e os cuidados básicos que tem que ter com o idoso, né? Assim, ao chegar em casa, aquela coisa toda de trocar roupa, de tirar roupa, de tomar um banho, aquele cuidado que que o cuidador deve ter, quem trabalha fora deve ter também quando chega em casa com o idoso. Está chegando outra pergunta aqui. O senhor acha que o isolamento do idoso vai perdurar por muito tempo? Tenho uma filha de 6 meses e meus pais estão perdendo o desenvolvimento dela. Triste essa situação. É difícil a gente dizer quanto tempo ao certo isso vai durar, mas com certeza
para o idoso vai durar mais do que para a população mais jovem em geral. Mas seus pais, eles não precisam perder, né, esse desenvolvimento de sua filha, porque, como a gente falou, existem maneiras, meios digitais que sua filha pode estar em contato com eles, né? Então, colocar ele na frente do computador, colocar sua filha no notebook também, ou no celular, botar para conversar, botar para ver engatinhando, eu não sei exatamente que idade tem sua filha, mas se já tiver idade de falar que converse com o avô, que bote, que mostre o vovô, que mostre para os avós, né, como está crescendo, o que é que está fazendo de novo, o que é que aprendeu, né, o que é que é de novidade, se está brincando sozinho, se está brincando com um novo brinquedo, sabe? Na hora que você for um bebê, na hora que estiver dando banho ou estiver dando a comida, botar os avós para participar, né, isso via digital, isso tudo aproxima e faz com que não se perca, né, tanto esse desenvolvimento. Que mais aqui? Aqui tem uma pergunta sobre vacina, né? Os idosos podem tomar vacina da gripe ou é um risco? Podem não, eles devem tomar a vacina da gripe. Os idosos são a faixa etária, né, a faixa de risco, e isso, inclusive as próprias campanhas de vacinação, né, são primariamente focadas para os idosos e para os profissionais de saúde, porque lidam muito com isso. Então os idosos, eles devem buscar e fazer uso da vacina da gripe, porque se por acaso ele for vacinado da gripe, ele tiver sintomas, né, de febre, tosse, algum sintoma que possa, isso a gente já consegue descartar, por exemplo, H1N1, porque ele já é vacinado, influenza, porque ele, enfim, é vacinado, e isso já facilita o diagnóstico, o tratamento precoce, na ausência, eventualmente, de kits, né, de diagnóstico, que a gente ainda não tem com tanta disponibilidade nas redes pública e privada, você tem ainda alguma dificuldade em relação a isso, então é extremamente importante a vacina para o idoso. Não percam, não deixem de fazer, porque se vocês não fizerem, vocês estão correndo risco a mais e à toa, porque a vacina está aí disponível, né? E tem tanto na rede pública gratuitamente, e que você vai de carro, toma dentro do carro com o mínimo de exposição possível, ou então a rede privada também tem, que você pode ligar e vai em sua casa e faz a sua vacinação, para aqueles que podem fazer pela rede privada. Em caso de suspeita do Covid em idosos, o ideal é levar logo para a emergência ou tentar cuidar em casa até que o caso se agrave? Não, se você tem suspeita, o quadro é leve, é bom evitar, assim, não lotar a emergência, né? Porque às vezes uma febre que o idoso possa ter não é necessariamente Covid. Nem todo sintoma de febre que o idoso tem, nem toda tosse que o idoso der é Covid. Agora, porque a gente está também num momento que está todo mundo em pânico, todo mundo com medo, todo mundo preocupado, e aí acha que qualquer coisa é o Covid. Você vai levar esse idoso, assim, mas é importante que você tome logo as medidas paliativas, que você, enfim, dê o antitérmico caso ele tenha febre, que você faça o tratamento como se fosse uma gripe comum, não é? E qualquer caso de sintoma maior, ou seja, a febre não cedeu, ele está mais mole, ele está sem se alimentar, aí você leva logo. Existe hoje o questionamento se o uso da hidroxicloroquina deve ser feito logo desde o início, ou deve demorar mais, ou só em casos graves. Isso ainda é uma coisa que não existe um consenso sobre isso. Então, e também não deve, de forma nenhuma, tomar por conta própria, porque a hidroxicloroquina é uma droga que tem efeitos cardiovasculares, pode ter associação e causar efeitos colaterais por conta da interação medicamentosa. Então também, eventualmente, se o idoso estiver apresentando sintoma, entre em contato com o médico, né, converse com o médico como está o quadro, o médico vai orientar o que fazer ali naquele momento e se deve ou não levar para a emergência. Agora, qualquer caso de falta de ar, dificuldade de respiração, a prostração excessiva, a febre o paciente não se alimenta, a febre ela não cede,
né? Aí deve levar para emergência sim. Outra pergunta que chegou agora E com esse isolamento, em especial dos idosos, o que fazer para que eles pratiquem atividades físicas? Não são importantes? O Dr. Fernando Marques Villaflor fez essa pergunta, grande figura, grande amigo. A atividade física é extremamente importante, Fernando, porque é isso a gente estava falando no início da live. Esses idosos eles podem fazer atividade física em casa e devem fazer atividade física em casa. Os que eventualmente têm espaço em casa podem caminhar na própria casa, né, que é bastante interessante. Existe a possibilidade de fazer alongamentos em casa. Existem vários vídeos no YouTube com exercícios que podem ser feitos. A própria atividade doméstica, né, de limpar a casa, lavar, passar, essas coisas, já é um tipo de atividade que o idoso ele pode fazer, mas se puder, associado a isso, fazer uma caminhada, um alongamento, fantástico. E além do mais, quem pode, você pode ter contato com educadores físicos que fazem via WhatsApp, Instagram, enfim, o que quer que o meio digital que seja, pilates e atividades que você pode buscar os profissionais que fazem esse tipo de aconselhamento e orientação em casa. Então, se você não tem o peso, você pode fazer com, sei lá, pegar 1 quilo de arroz e fazer o exercício. E isso, as pessoas orientam a como fazer isso e realmente é extremamente importante, benéfico e acho que, diria, fundamental para o bem-estar do idoso. A outra pergunta que também, enfim, já foi de alguma maneira respondida é que tipo de atividade é indicada para entreter o idoso dentro de casa. É aquela coisa da rotina que a gente falou, buscar atividade de interesse, a própria rotina doméstica, leitura, assistir filmes, meios digitais, jogos de tabuleiro ou jogos digitais, entrar o contato com as pessoas que lhes são caras, desde familiares, filhos, netos, amigos, conferências digitais para poder aproximar esse distanciamento, né, do idoso. Assim, é importante que os filhos se façam presentes, que entrem em contato, que liguem para o idoso ou que façam as chamadas para eles não se sentirem tão sós. Enfim, são as atividades que devem ser feitas, de acordo com, obviamente, às vezes com a limitação de cada um. Quem tem mais limitação, você vai trabalhar determinadas atividades. Quem tem menos limitação pode ir mais além. Falar que a gente está aqui já quase terminando, né? Queria agradecer a presença das pessoas que participaram e que mandaram perguntas e que interagiram aqui com a gente. Lembrar que a próxima live na semana que vem vai ser de saúde mental das crianças durante a quarentena, com a psicóloga Bárbara Cristina. E, enfim, né, a gente aqui da Olish está sempre à disposição, eu estou sempre à disposição de vocês. E agora vocês vão estar liberados para assistir Sandy Júnior, né, porque a live está terminando. Queria mandar um beijo a todos, agradecer e nos vemos na próxima. Obrigado.